Helder Câmara, homem de profunda espiritualidade, ícone da paz e irmão dos pobres, um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. É sobre a trajetória desse religioso conhecido em todo o mundo pela sua atuação na igreja que conversamos com o escritor e teólogo padre Ivanir Antônio Rampon, autor do livro Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara. Padre Ivanir, bem-vindo. Obrigado, com alegria que estou aqui para partilhar um pouquinho sobre a vida, a missão, a espiritualidade de Dom Helder Câmara. Como que surgiu a ideia, o desejo de desenvolver essas produções sobre Dom Helder Câmara, 2 livros? Então, o primeiro livro surge da minha tese de doutorado. Eu estive em Roma estudando a teologia espiritual na Pontifícia Universidade Gregoriana e então fiz a tese sobre o caminho espiritual de Dom Helder Câmara. Depois que eu voltei para o Brasil, várias pessoas, mesmo antes em Roma, mas depois também no Brasil, várias pessoas disseram assim, olha, esse texto, esse livro, essa tese, ela não pode ficar aí guardada, não pode ficar no armário, precisa ser publicada. O Brasil, outras pessoas precisam conhecer o que está escrito nessa tese. Num primeiro momento eu resisti, né? Porque publicar é sempre um pouquinho difícil, mas depois acabei aceitando o desafio, foi publicado o livro e o livro teve uma aceitação enorme, né? Enorme no Brasil e assim muitas pessoas ao lerem me escrevem dizendo, olha que livro precioso. O segundo livro, ele surge em um contexto um pouquinho diferente. Quando eu estava escrevendo a tese, algo que me chamou a atenção e que eu não sabia, que fui descobrindo, era a amizade que existia entre Paulo VI e Dom Helder Câmara. Eles eram profundamente amigos e poucos sabiam dessa amizade tão profunda. Aí depois, mais adiante, já no Brasil, quando o Papa Francisco decidiu beatificar Paulo VI e Dom Fernando, que é o arcebispo de Olinda e Recife, estava encaminhando o processo de beatificação de Dom Helder, eu disse, olha só, os 2 amigos em processo de beatificação, os 2 amigos podendo ser beato. E aí veio a ideia, que tal então escrever sobre essa amizade? A amizade que existia entre eles. Mas aí eu precisei descobrir, mas que amizade que existia entre eles? Aí eu tive que estudar sobre a amizade. Aí comecei a estudar os tipos de amizade. O que é amizade? Quais são os tipos de amizade? Por exemplo, as amizades não são iguais. Existem amizades profundas, amizades superficiais, existe a amizade fiel e, infelizmente, existe a amizade que não é fiel, a falsa amizade. E a amizade espiritual, existe a que amizade é a do livro. Padre Ivanir, o livro O Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara, como que foi esse trabalho de pesquisa e de estudo para esse trabalho final? Então, para esse trabalho final, eu tive que pesquisar o material existente, porque assim, o livro, ele apresenta uma novidade, ele trabalha o caminho espiritual de Dom Helder. Não se trata de analisar a espiritualidade de Dom Helder quando Dom Helder tinha 70 anos, quando tinha 80 anos, mas significava analisar o caminho dele. Então não é também uma biografia de Dom Helder, mas é como ele foi desenvolvendo a sua espiritualidade. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que pesquisar textos originais de Dom Helder. Dom Helder escrevia muito, ele era uma pessoa que escrevia 3, 4 páginas por dia. Olha. E isso ele fez durante 70 anos. Né? Então nós temos o que ele chamava de circulares. Eu tive que pesquisar nas circulares, eu tive que pesquisar nos poemas. Dom Helder é um poeta. Não sabemos quantos poemas Dom Helder escreveu, mais de 7.500 poemas. Impressionante os números, né, que envolvem Dom Helder. Ele é conhecido também pela sua trajetória religiosa, pela caridade, pela defesa dos direitos humanos. Que aspecto ficou mais evidente no seu trabalho nesse livro Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara? Então, o Dom Helder, ele é conhecido por esses aspectos, mas há uma faceta de Dom Helder e que eu considero a principal, a mais importante e que não é tanto conhecida, que é a faceta de Dom Helder místico. Inclusive, o capítulo 8 do livro, eu vou trabalhar a mística elderiana. E eu posso dizer com segurança, na minha opinião, que Dom Helder, ele é um místico à altura de um São João da Cruz, à altura de uma Santa Teresa de Ávila, à altura de um São Francisco de Assis, dos grandes místicos da tradição. Então, Dom Helder é um místico. E no livro eu vou desenvolvendo por que ele é um místico, aonde se fundamenta a sua mística, destacando principalmente 2 aspectos. A vigília que ele realizava todas as noites praticamente, a missa que ele celebrava com tanto ardor.
E desta mística, dessa profunda mística, é que ele vai se tornando o arcebispo das periferias do Rio de Janeiro, o arcebispo dos pobres do Nordeste, o poeta místico que sonha com uma sociedade com ideais cristãos, o pregador da paz, o pregador do Vaticano II, paz, né? Esse missionário da paz. Isso vem da mística dele. O senhor citou São Francisco de Assis. E no livro também narra esse apreço de Dom Helder por São Francisco, nas suas vigílias, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. São Francisco, Dom Helder, lá na década de 40, ele entra em contato com São Francisco através de um livro, São Francisco e a Revolução Social. E ele fica impressionado com São Francisco e, a partir de então, São Francisco vai fazendo cada vez mais parte da vida dele. Como que foi a influência da família na vida de Dom Helder para essa vida sacerdotal, para a missionaridade? A presença da mãe? Isso, Dom Helder, então, nós podemos dizer assim, que no caminho espiritual dele há aspectos que são constantes e há aspectos que ele muda, que ele evolui, né? Por isso o caminho, quer dizer, a caminhada dele. Mas entre os aspectos constantes está a influência da mãe e a influência do pai, que são bem fortes. A mãe, por exemplo, a mãe era professora e a mãe de Dom Helder já era uma pacifista. Inclusive no livro, no primeiro capítulo, eu conto toda uma história bonita em que a mãe ensina ele a ser pacifista. Sim. Então, esse dado do pacifismo, Dom Helder, ele adquire lá com a mãe. Ele vai ter que crescer muito, porque lá na década de 30, 40, ele entrou no integralismo. E o integralismo não é tão pacifista, é muito tanto apologético, né? Então, assim, tem que destruir o inimigo. E Dom Helder vai passar por essa fase, mas ele vai recuperar esse ideal da mãe. E do pai, eu acho que é muito importante destacar a questão da vocação. Quando Dom Helder tinha entre 7 a 9 anos, ele queria ser padre. Ele ia para as missas, ele chegava em casa e imitava os padres, rezando missa. E lá pelas tantas, o pai vendo que o menino Helder fazia isso, chegou e disse assim: olha, menino, você quer ser mesmo padre? Eu vejo que você vai para a missa, eu vejo que você imita padre, você quer ser mesmo padre? Então, ela não sabia se a pergunta era para apoiar ou se era para criticar, e ele fica todo meio acanhado, né? Padre ele queria ser, Ele queria ser, mas o que responder para o pai? E aí ele ficou em silêncio, e o pai disse assim: olha, se você quer ser padre, saiba que o padre é uma pessoa que não se pertence. O padre ele não se pertence a si. Ele pertence a Deus, ele pertence ao povo de Deus. Padre e egoísmo não combinam. Sim. E aí então Helder olhou para o pai e disse assim: pai, é um padre assim que eu quero ser. E aí o pai respondeu: então, meu filho, vai, seja padre, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Dois momentos marcantes que a gente pode falar resumidamente da vida de Dom Helder é o convívio com o almoço especial que ele teve com o Papa, né? João Paulo II, que foi muito carinhoso com ele, e também o período da ditadura, tudo que ele passou, que ele enfrentou. Gostaria que você falasse um pouquinho, resumidamente, sobre esses dois pontos que também são importantes na vida dele, né? Quando o Papa João Paulo II veio para o Brasil, era a primeira vez que um Papa pisava em solo brasileiro, né? Dom Helder, o abraço mais bonito que João Paulo II deu no Brasil foi para Dom Helder, foi em Recife. Quando João Paulo II chegou em Recife, Dom Helder o abraçou, eles se abraçaram e João Paulo II confirmou a missão que Helder estava fazendo lá em Recife. Depois, então, quando Dom Helder foi para Roma, foi agradecer pelo gesto, pelo abraço, pela presença de João de Deus no Brasil. E aí João Paulo II pediu: como é aquela musiquinha que vocês cantavam? A bênção, João de Deus, nosso povo te abraça. E Dom Helder começou a cantar diante do Papa, e o Papa fazia a segunda voz cantando com Dom Helder, dizendo que ele estava impressionado pelo carinho dos brasileiros, pela acolhida dos brasileiros e pelo abraço de Dom Helder. Agora, o período difícil foi na ditadura, enfrentado por ele, né? Sim, a ditadura militar. Dom Helder, no primeiro momento, ele sempre foi um homem de diálogo, ele sempre quis dialogar com a ditadura militar. Né? Dom Helder nunca fechou as portas para o diálogo. O problema é que a ditadura não queria que Dom Helder dialogasse com os opositores. Ele enfrentou uma censura
Houve dificuldades, não se podia divulgar nada sobre ele, né? Então, assim, a ditadura, como não queria que Dom Helder dialogasse com todos, mas só com os que representavam a ditadura, vai fazer isso, vai perseguir Dom Helder, vai difamar Dom Helder, vai criticar Dom Helder, vai caluniá-lo e, por fim, ele vai para a censura chamada Lei do Gelo. Não se pode falar nada a favor ou contra Dom Helder. A ditadura vai eleger Dom Helder como seu principal inimigo político. No Brasil, Dom Helder é nosso principal inimigo político, embora Dom Helder nunca se considerou inimigo e nunca se considerou inimigo político, mas ele foi considerado. E esta é uma das marcas dos preconceitos que existem em relação a Dom Helder até hoje, né? Alguns grupos que têm preconceitos vão pegando esses pontos, mas Dom Helder era o dom da paz, era o dom do amor, era o dom da libertação, o dom do diálogo. Eu acredito que esse seja o legado realmente, né? O dom da paz, o dom do diálogo, o dom do amor. Esse é o legado de Dom Helder, né? Esse legado tão bonito que ele deixa para nós, para a América Latina, para o Brasil, para a igreja, para o mundo. Dom Helder, de fato, é uma pessoa que nos encanta, é uma pessoa que nos desafia a continuar, como eu gosto de dizer, os sonhos elderianos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e que possamos, de fato, nos inspirar em homens como Dom Helder, Dom Luciano, o Papa Francisco e tantos outros homens e mulheres que são exemplos para a humanidade, exemplos para a igreja, exemplos para a nossa busca de um mundo justo, fraterno, um mundo onde haja o cuidado com a nossa casa comum, com o nosso planeta. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.